E então fica essa reflexão aqui do quanto a gente dá importância para aquilo que é falado, daquilo que é dito, do que ele disse, do que ele não disse, do que ela falou, do que ela não falou, entre pais e filhos, entre casais, entre amigos. E a linguagem não verbal fica para um plano que às vezes nem existe, porque as pessoas simplesmente não reparam nisso. Quando, na verdade, a linguagem não verbal pode ser, talvez, o carro-chefe para você compreender a outra pessoa e se comunicar de uma maneira muito mais saudável e produtiva. Para e pensa o quanto as pessoas usam mal a sua linguagem verbal, o quanto isso as adoece muitas vezes emocionalmente, nossas emoções, nosso corpo fica todo tenso, nossa tristeza vai tomando conta quando a gente ouve algo que é ruim, que é horrível, que nos faz ter um sentimento de profunda depressão, muitas vezes, não é mesmo? E a linguagem não verbal não é dita. Muitas vezes as pessoas acham que tem que responder a toda e qualquer coisa com algo do tipo reativo. Vamos reagir sempre. Mas e quando a gente se cala? O que é que o silêncio fala? A Sabine Spielrein, ela traz esse conceito da importância da linguagem não verbal de uma forma muito forte. E no dia a dia, quando a gente se aprofunda no mindfulness, trazendo aqui uma questão multidisciplinar, a gente percebe o quanto a nossa linguagem não verbal, ela nos afeta e ela também expressa quem a gente realmente é, sem as máscaras sociais, sem as máscaras emocionais inconscientes que a gente o tempo todo, sem querer ou às vezes querendo, usa. Mas quando é a linguagem não verbal, muitas vezes a gente passa coisas muito profundas e o outro simplesmente não ouve essa linguagem porque ele está atento somente a uma forma de abordagem, que é a fala. E o corpo fala de muitas formas. Por que usar só uma para a gente ter as nossas percepções cognitivas todas focalizadas nessa única linguagem, sendo que ela não é a mais importante? Será isso uma verdade? Será que a linguagem escrita também é tão importante? Será que a linguagem da nossa expressão facial, da nossa fisionomia, da nossa expressão corporal, da nossa respiração, do tom da nossa voz, dos sons que a gente emite, sem que sejam formado palavras, das músicas que a gente escuta, quanta coisa a gente expressa sem que seja pela fala propriamente dita ali, tal e qual. Quanto será que você tem se dado conta do que você expressa sem fala? Eu expresso muito sem a fala. Será que sou só eu, gente? E a Sabina, ela entra nesse universo interior e ela vai desvendando com uma leveza muito grande, uma simplicidade muito grande também no jeito de expressar e também com uma abordagem que é bem psicanalítica, né? Eu digo assim que a Sabina, ela é a prova viva de que a psicanálise e a análise junguiana, elas deveriam ter seguido juntas, né? Porque ela tem esses dois viés. Embora ela seja chamada de psicanalista, ela tem esses dois viés, que é o da psicanálise freudiana e é a das questões do inconsciente coletivo, que foi ela precursora, inclusive, né, da questão da abordagem do inconsciente coletivo, dos arquétipos e de vários outros temas nos quais ela concordava com Jung. Então, deveria ser uma psicanálise junguiana o nome. E aí?
A nossa fala diz que não, mas a nossa mente, quando busca coerência e entendimento, e quando a gente busca direto da fonte dos livros do Freud, do Jung e agora da Sabina Spielrein, a gente vai percebendo que é sobre uma mesma coisa, com várias formas de ver e várias origens de buscar o entendimento e o saber da psique. É isso que acontece quando a gente lê sobre Sabina Spielrein, gente. A gente começa a filosofar aqui, porque... E dessa filosofia toda, a gente começa a perceber o quanto a gente está desperdiçando de entender o outro, de se entender e de se entender como seres sociais também, como nos comunicarmos de uma forma bacana, como respeitar o outro. Por que que a gente não lê mais Sabina e não silencia mais? Se as pessoas silenciassem mais, provavelmente haveria mais equilíbrio, porque nós ouviríamos as vozes que estão gritando dentro de nós e que a gente as preenche com um vazio existencial horroroso. Ficou aqui mais um gancho para o nosso próximo vídeo. E eu diria que Sabina Spielrein quis dizer que a fala não fala tudo o que a fala gostaria de falar. Muitas vezes a fala cala, e quem fala é o corpo. Muitas vezes o corpo cala, e a fala